Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que chuva de bênçãos venha sobre a sua vida nesse dia tão abençoado. Eu sou o pastor André Iorri, pela bondade e graça do Senhor, estamos aqui reunidos para ministrar a palavra de Deus diretamente do Senhor ao seu coração. Então não saia, fique até o final que estarei fazendo uma oração abençoada sobre a sua vida. O tema de hoje é: foi por você. Sim, todo sacrifício na cruz do Calvário foi por mim e foi por vocês que estão me ouvindo. Nós devemos valorizar muito isso na nossa vida. E é sobre esse conteúdo tão abençoado que eu quero falar nesta manhã. Mas antes da gente começar, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo enviar conteúdos como esse que você está ouvindo neste momento, para capacitar você, fazer você refletir acerca da palavra de Deus e te preparar para viver bênção de Deus aqui na terra. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje, irmãos. A palavra de hoje se encontra no Novo Testamento, livro de Colossenses, capítulo 1, versículo de 15 a 16, que diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Aleluia, irmãos! Que palavra abençoada, irmãos! Quando a gente lê essa palavra em Colossenses, a gente começa a entender que o Senhor realmente Ele é o Deus de tudo. Ele é o soberano sobre todas as coisas. E Deus e o Pai, que é Jesus, no caso, ou melhor, Deus e Jesus são a mesma pessoa. Quando você decide servir Jesus, você está decidindo servir a Deus também, porque os dois são o mesmo, sim. E é muito importante que a gente entenda e compreenda, esta verdade. A Bíblia vai falar aqui que o Senhor, ele se esvaziou a si mesmo e habitou no meio de nós, fazendo-se um servo humilde, desprezado em nosso favor. O Senhor, mesmo sendo soberano do universo, dono de todas as coisas, ele criou todas as coisas, como a gente lê aqui em Colossenses. Ele decidiu fazer isso, irmão. Ele decidiu servir a humanidade. Ele realmente, como Deus, ele preferiu se tornar homem e morrer na cruz do Calvário do que passar a eternidade longe de nós. Esse é o nosso Deus, o nosso Pai. Este é o amor incondicional que ele tem sobre nós. Às vezes, irmão, eu fico triste como pastor, ouvindo alguns comentários das pessoas falando acerca de Deus. Por quê? Porque Deus, ele deu o seu melhor. A Bíblia diz que quando ele envia Jesus, seu unigênito. A palavra unigênito, irmão, talvez você não chegou a pesquisar um pouco, mas tem uma diferença de primogênito. O unigênito, ele é o único filho. Primogênito é o primeiro de muitos. Isso significa que quando o Senhor decidiu fazer a obra de redenção, ele pegou o seu bem mais precioso do universo, o seu Filho único, e enviou aqui para a terra, para se tornar carne, para habitar entre nós. E como eu li a palavra, o Senhor realmente, ele se esvaziou de si mesmo, se humilhou e se tornou servo para servir a gente. Olha que coisa maravilhosa. O que eu queria fazer vocês refletir nessa manhã é o seguinte: quantas pessoas já se humilharam por você? Quantas pessoas se esvaziou por amor de você? Quantas pessoas deixou o seu palácio, o seu reino, a sua vida boa por você? Ou melhor dizendo, quantas pessoas, irmão, no dia do seu erro, na sua condenação de morte, falou assim: não, pode deixar, eu irei pagar o preço em seu lugar. Ninguém fez isso e ninguém jamais fará, porque isso só o próprio Deus poderia fazer, irmãos. Muitas vezes eu escuto, por que eu estou falando isso? Porque eu escuto reclamações. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, não fui para a igreja porque
estava chovendo. Pastor, eu não fui para a igreja porque estava com sol. Pastor, eu não fui para a igreja porque estava cansado. Pastor, eu não fui para a igreja por causa disso, eu não fui por causa daquilo. E vai criando um monte de desculpas e se afastando de Deus. Eu não acho isso justo, irmão. E você também não deveria achar justo, você que está me ouvindo aqui. Porque o Senhor, Ele pagou o preço de cruz por mim e por você. Ele deu o melhor por mim e por você. E às vezes as pessoas não valorizam isso que Deus fez. As pessoas muito menos ainda têm gratidão por aquilo tudo que Deus fez na vida delas. Entendeu? Então assim, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Aproveitar a oportunidade que Deus está concedendo. Tem pessoas que estavam indo para um leito de morte. Deus curou. Tem pessoas que estavam com um casamento destruído. Deus restaurou. Tem pessoas que estavam para morrer e Deus deu oportunidade de uma nova vida. Você entendeu? São inúmeras as bênçãos, né, que Deus libera sobre a nossa vida. Tem pessoas que estavam passando fome, miséria, não tinham nada. Deus deu um serviço, Deus deu saúde, Deus deu uma empresa, Deus deu um emprego. E a pessoa não consegue nem ser fiel nos dízimos, nas ofertas. A pessoa não consegue nem ser fiel nos cultos. Não consegue ir para um culto de oração. Não consegue ir para um culto, né, de Santa Ceia. Isso é muito triste, sabe? A gente que é pai, a gente não gosta que os nossos filhos procurem a gente apenas para pedir coisas. Às vezes dá um sentimento de ser usado, mas a verdade é que muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Nós apenas usamos, nós apenas procuramos o Senhor quando estamos num momento de dificuldade ou desespero. Eu quero fazer você refletir nesta manhã como que tem sido a sua intimidade e a sua vivência com Deus. Será que o seu relacionamento com o Senhor tem sido de barganha? Ou melhor dizendo, será que você procura Deus apenas quando a crise aperta, quando a doença chega, quando há um risco de, né, perder uma empresa, os teus bens, né, ou o seu casamento está por um fio, ou a sua vida está realmente ruim? Isso é muito triste, irmão. Devemos procurar Deus no momento ruim e no momento bom. Devemos entender, né, que tudo que Ele fez foi por amor a nós. Então que eu e você possamos ter um coração grato pelo que Jesus fez e porque Jesus nunca desistiu de nós. Irmãos, uma vez eu escutei uma palavra, né, dizendo assim: quando alguém falar mal de você, fique feliz por isso e não triste porque a pessoa falou. Porque na verdade, se as pessoas soubessem o quão mal você é, né, seria muito pior. Sabemos que muitas vezes a gente oculta realmente o nosso caráter, quem somos. E nós, se a gente olhar bem para dentro do nosso coração, nós não merecemos nada. Sabemos que não merecemos nada. Somos pessoas ruins. Essa é a verdade. Não tem como a gente fazer coisas boas. O próprio Paulo fala: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Está na natureza do ser humano, né, ser ruim, inclinação para o pecado. Mas quando o Espírito Santo entra no coração de um ser humano, de um cristão, ele muda todas as coisas. Nós começamos a andar em luz e caminhar. Nós começamos a ser gratos por tudo. Então, eu quero te incentivar nessa manhã a ser grato pelo que Deus fez. Eu quero te incentivar nessa manhã a você reconhecer a bondade de Deus. Seja uma pessoa que faça diferença na onde você vive. Ajude a sua igreja. Ajude o seu pastor. Não seja um crente miserável, mesquinho, ganancioso, irmão, que não dizima, que não oferta, que não abençoa a igreja. Abençoe as pessoas, não só da igreja, as pessoas que estão ao seu redor, na sua casa, na sua família. Abençoe a sua esposa também. Quando alguém vem pedir alguma coisa, ajude da melhor forma possível, irmão. Todos nós podemos ajudar de alguma forma. Então, assim, a melhor forma de você mostrar gratidão a Deus, realmente entender que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, é viver uma vida de humildade aqui na terra. É viver em obediência, de acordo com a palavra de Deus, e amando ao próximo de forma incondicional, menos julgamento, mais amor, porque nenhum de nós merecemos ser salvo, mas a graça de Deus nos alcançou. Foi por mim e foi por você que Ele morreu, e nós nunca merecemos e não queremos merecer a salvação, porque é misericórdia. Vamos orar? Pai,
em nome de Jesus. Nos ensina a ser misericordiosos como Tu és. Nos ensina a amar as pessoas como o Senhor ama. Mesmo nos momentos ruins da nossa vida, nos momentos que nós erramos, o Senhor sempre esteve do nosso lado, nos corrigindo, nos ensinando, mas o Senhor nunca nos abandonou. Assim, Pai, como no dia que o Senhor estava pendurado no madeiro, as pessoas falavam, crucifica Ele. O Senhor não abandonou a humanidade. O Senhor orou dizendo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão falando. E o Senhor fez aquilo por amor pela gente, que a gente possa ser a imagem e semelhança do Senhor, que Teu Evangelho possa estar em nós, que a gente possa amar mais o próximo, a gente possa andar em humildade e obediência e cumprindo com o chamado que o Senhor nos destinou, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, me ajude a compartilhar, seja um evangelista do reino de Deus. Dê o seu like, deixe o seu comentário aqui, conte o seu testemunho, né? E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Vamos evangelizar o mundo. Jesus está voltando. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.